Então nessa videoaula a gente vai tentar traduzir, né, as formas desse personagem aqui 2D para um modelo 3D. Então a gente vai tentar entender um pouquinho de como que funciona isso. Eu vou mostrar na verdade a minha visão, né, de como que eu faço para poder fazer essa tradução dessas formas. A primeira coisa que eu sempre gosto de fazer é começar pelas referências, né? Referência na verdade ela é base de qualquer coisa que você for fazer. Então não importa se é 2D, 3D ou se é um objeto que já existe ou alguma coisa que você está querendo criar do zero. Se já existe, você vai atrás de imagens desse objeto, né? De todos os ângulos, das cores, de informação se tiver tecido, tudo que tiver ali, né? Nesse modelo. E se é alguma coisa que não existe, né? Então você tem que ir atrás de referência sobre o tema que você quer criar, sobre o objeto, tipos de objetos que já existem, né? Tudo isso vai facilitar o processo de modelagem, né? Porque lá na frente você não vai precisar ficar pensando, né, sobre como criar isso. E nesse caso aqui é um personagem, né, ele é 2D, a gente já conhece ele de um desenho, né, chama Rugby. E quando eu pesquiso aqui no Google, eu sempre, né, obviamente pelo nome do personagem, e independente se for o nome ou não, assim, se for alguma outra coisa, eu sempre gosto de pesquisar em inglês. Então, sempre que você estiver pesquisando alguma coisa, use os termos, né, em inglês. Se você não sabe inglês, tenta escrever no Google Tradutor e copia aqui, cola lá, na verdade vai digitando, né, o inglês aqui, que uma hora você vai começar, né, a se familiarizar com o idioma. E o inglês ele também tem muito mais resultados, né? Então isso facilita bastante a pesquisa, né? Nesse caso aqui, ele é um personagem 2D, então isso significa que se você prestar atenção aqui na cara dele, né, o olho dele, os dois olhos dele ficam em um lado só do rosto, né? Então você vê que tá tudo para um lado, né? E o nariz dele tá do outro lado do rosto, assim também com a boca, né? Então para traduzir isso aqui é um pouquinho chato, assim, porque você não vai poder, né, fazer exatamente como ele é, porque se você virar um modelo, né, aí você vai ver o outro lado tudo liso, você não vai ver o olho do outro lado, entendeu? Vai ficar como se fosse um papelão com duas coisas coladas ali. Então nesse caso, o que a gente vai tentar fazer aqui é procurar por brinquedos, né? Então, por exemplo, vamos usar a palavra toys. Então, com a palavra toys, você já tem algumas formas aqui. Isso que é legal das referências, né? Porque agora, por exemplo, eu estou vendo aqui vários brinquedos. Eles já tentaram meio que traduzir esse desenho de alguma forma, né? E essa tradução, né? Em alguns brinquedos ficou bem interessante e tal, mas em outros, né? Não ficou tão bacana, assim. Então, para a gente conseguir, né, utilizar essas referências, né, eu gosto sempre de salvar ela nesse programinha. Esse programinha aqui se chama-se PureRef, né, P-U-R-E, PureRef, e aí aqui dentro eu consigo, né, colocar as imagens e tal e conseguir me organizar. Você pode, né, simplesmente pegar a imagem daqui, né, do Google, você pode dar um copiar imagem, né, e aqui dentro você dá um Ctrl V e ele vai aparecer a imagem. Mas o que eu gosto de fazer também é salvar uma pastinha. Então cria uma pastinha no seu computador, coloca as imagens lá dentro, porque às vezes o PureRef pode dar algum problema e aí você perde tudo que você colou ali dentro, né? Então sempre guarda uma pastinha com suas referências, que é bem legal. E para pesquisar, né, no caso como ele é 2D, você pode pesquisar side view, aí melhor side view, né? E aí, às vezes, né, dependendo do modelo que você quer fazer, você pode pesquisar front view, pode pesquisar top view, e assim você vai tentando descobrir, né, outros desenhos. Então aqui tem um front view, né, bem legal, que a gente pode também utilizar essa referência. Eu já salvei algumas aqui, né, por exemplo, eu salvei aqui essas aqui que tem as visões principais, laterais, e também salvei alguns brinquedos, né, por exemplo, tem uns aqui que eu não gosto, mas eu também salvei porque, nesse caso, né, a tradução que eu não gostei vai servir de exemplo para eu não fazer. Então, por exemplo, aqui essa boca que fizeram aqui, eu não faria dessa forma, né? Por exemplo, tem outra mais legal, talvez eu acho que eu faria dessa forma aqui, seria mais interessante. E isso é interessante, porque você vê formas, né, que outras pessoas tentaram fazer, e aí você decide o que ficou legal e não ficou legal, e você pode seguir um caminho parecido. No caso aqui, nenhum deles, na verdade eu gostei do olho, eu acho que o olho pode ser feito um pouco diferente, porque é uma esfera aqui, né, redondona aqui, ficou parecendo mais os Simpsons do que o boneco em si. Então acho que a gente pode tentar outra coisa. E legal, então acho que a referência é a base, você sempre tenta salvar tudo em uma pastinha, sempre tenta pesquisar várias imagens. E um outro programinha que eu uso, que facilita bastante também, é um programinha que se chama Lightshot. Então ele fica bem aqui embaixo, ó, programinha Lightshot. Ele serve para você dar print screen, né, e você já salvar ali o que você quer. Então deu um print screen aqui, eu seleciono essa imagem, por exemplo, dou Ctrl C, posso copiar aqui, Ctrl V e tal. Ou posso, né, essa mesma imagem aqui que eu dei print screen, eu posso aqui embaixo jogar no Google ou salvar no meu computador, posso fazer alguma anotação e tal. Então assim, é legal esses dois programinhas, né, PureRef e Lightshot. Vai estar aí disponível o link para você na descrição também para você baixar, mas sempre usa eles aí que é legal para você conseguir dar uma organizada no seu projeto.
E uma coisa também que eu acho que é bem interessante, na verdade, seria o tempo que você pode ficar pesquisando referência, que assim, é uma coisa que você tem que balancear. Óbvio que você não vai ficar aí, né, 3, 4 dias seguidos pesquisando referências, porque chega uma hora você nem vai ter muito mais o que pesquisar, e você também não vai saber tudo que você vai usar antes de iniciar a modelagem, entendeu? Então tem referências que você vai conseguir encontrar só durante a modelagem. Você vai estar fazendo lá, sei lá, a mão, aí você olha e fala, pô, aqui esse dedo, como que ele seria? Como que ele é no animal de verdade lá, né, no caso desse bichinho? Como ele seria no animal de verdade, que eu poderia fazer uma tradução nele. Então aí você vai pesquisar esse ponto, né? Então é uma coisa que às vezes a referência, você não vai achar todas as referências antes de você iniciar o trabalho, né? Então é legal você balancear um tempo. Eu gosto de ficar, sei lá, uma horinha, uma hora e meia, só olhando o modelo, vendo ali o que eu posso encontrar na internet. E aí depois eu passo mais um tempinho analisando a referência para poder já entrar na modelagem com a cabeça mais direcionada, né? Não ficar lá amassando lá o Dynamesh infinitamente sem ter nenhum formato, né? Então passa um tempinho nas referências e aí depois a gente vai aí analisar as formas e ver como que a gente entra na modelagem.